Saudações pessoal, beleza? Hoje é dia de resenha do livro Lodebar, Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Então tá aqui o livro. Hoje é dia que eu vou comentar o capítulo 3 dessa saga. Então se você é leitor, agora é hora de eu fazer alguns comentários sobre sensações, impressões, me aprofundar um pouquinho mais sobre a história Lodebar. Se você nunca leu a saga Lodebar, essa é a oportunidade que você vai ter de saber mais ou menos como que é a história, beleza? Então vamos iniciar agora a saga Lodebar. Muito bem, se você gosta desse tipo de vídeo, do vídeo da resenha da história Lodebar, já deixa seu like, se inscreva no canal. Lembrando que ao chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear 10 livros, 10 exemplares físicos para todos aqueles que participaram da nossa promoção quando alcançarmos 100 mil inscritos. Atingindo 100 mil, eu vou explicar como é que você pode participar dessa promoção, beleza? Então vamos lá, começar aqui o capítulo 3 da saga Lodebar. O subtítulo desse capítulo chama-se Entrando no Inferno. Vamos para a história. Cadeia é um lugar povoado de maldade. Após uma grande turbulência em uma viagem de Atibaia à Serra Negra, pautada por opressão e violência, finalmente havia chegado à comarca da cidade. Eu estava totalmente esgotado, sem forças para ficar em pé. Desde as 7 horas da manhã até as 22 horas, 15 horas de angústia, as mais longas da minha vida. Não havia comido nada. Então aqui, para você que já está acompanhando a saga, se você não assistiu os vídeos ainda anteriores, volte, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro, assista toda a dinâmica para você entender esse vídeo específico. Depois de eu ter sido preso, passamos da cidade de Atibaia até uma cidade do interior de São Paulo chamada Serra Negra. Naquele instante já era 10 horas da noite, 22 horas, eu estava totalmente esgotado, não tinha comido nada. Desde as 7 da manhã, sem nenhum tipo de alimentação, sem água, sem nada, muita tensão. É um momento muito complicado para o cara que vai preso. Por quê? Porque ele vai participar do inquérito ali, então ele vai fazer o preenchimento, a gente chamava isso de tocar piano, depois ele fica dentro de um corró, aguardando para ver se ele vai para uma comarca, se ele já vai direto para um CDP, e são horas e mais horas em que ele permanece, principalmente na delegacia. Então, para você ter uma noção, fui preso às 7 horas da manhã, depois fui para a delegacia, mas eu só fui direcionado para uma cadeia pública praticamente depois de 15 horas. Então é um desgaste emocional e físico muito grande, praticamente nesse intervalo em que o cara vai preso e até ele chegar numa unidade prisional. Os que chegam à cadeia descem algemado pela porta de trás do camburão, ofuscados por uma luz repentina. 22 horas e 15 minutos. Com uma rua escura, a cena da chegada à cadeia provoca melancolia. Cara, essa é uma parte muito complicada, porque o seu emocional fica muito mexido e abalado. Eu lembro que eu cheguei nessa cidade de Serra Negra, nessa cadeia pública, porque eu fui para uma cadeia pública antes de ir para um CDP, um centro de detenção provisório. E chegando nessa delegacia, digamos assim, que era uma comarca em Serra Negra, foi muito tenso, era escuro, e você chegar numa cadeia é um momento muito tenso, né? Então é um momento que você realmente fica angustiado, você fica preocupado, você não sabe com o que você vai se deparar naquele momento. Então assim, mexe muito no seu emocional. O portão de entrada é guardado por um funcionário sem arma e sem uniforme, para diferenciá-lo dos presos. Os carcereiros vestem calça escura, jeans. É proibido entrar na cadeia com armas, exceção feita ao temido pelotão de choque da PM nos dias de revista geral. Aqui é bom explicar uma situação. O carcereiro, né, ele, principalmente em comarca, ele veste uma roupa parecida até mesmo com a minha aqui, uma calça jeans escura, às vezes ele usa uma camisa polo, enfim. Na comarca é diferente das vestes do cara que tá no CDP, mas ao longo dessa resenha eu vou explicando para vocês mais detalhadamente, beleza? E também vou explicar as transições que ocorreram quando o choque entrava dentro da cadeia para fazer as revistas, e depois tem até vídeo aqui no canal falando sobre o GIR, mas ainda vai ter muito conteúdo explicando com mais detalhes essas questões. Bora lá! Entrei em uma espécie de sala, tinha 4 policiais civis armados com metralhadoras ao meu lado. Não desgrudavam pra nada. Um funcionário se aproxima e disse: "É você que estava naquela mega operação da Rota? Deve ser perigoso mesmo, pois nunca vi algo igual." Os funcionários estavam impressionados. Aquela comarca estava acostumada a receber presos com BOs, boletim de ocorrência, pequenos, como furto, Maria da Penha e alguns assaltos. Na hora que eu cheguei,
o carcereiro já começou a ficar realmente surpreso porque ele me identificou e me reconheceu da reportagem que havia passado na televisão e naquele instante ele ficou assustado. Só para você entender, quando um preso ele vai para uma comarca, normalmente ele vai para essa comarca por crimes menores. Normalmente, em via de regra, ele vai preso e já vai direto para um CDP. Mas você vai entender ao longo dessa história por que eu fui para uma comarca, beleza? Depois eu respondi pro funcionário, sim, era eu que estava naquela operação. A minha operação, chamada pelo GAECO Operação Poeira, ganhou destaques em várias emissoras de TV. TV Globo, Bandeirantes, Record, entre outras. Estava muito cansado e com muita fome. Os funcionários não paravam de conversar com os policiais. Estavam com medo de deixar eu ali. Medo que eu pudesse planejar uma rebelião ou, como diz a gíria da malandragem, tomar a cadeia. Eu vi que havia, na hora que eu cheguei naquela unidade, o funcionário, o carcereiro, estava muito preocupado. Por quê? Naquela comarca, a possibilidade de um resgate, né, que acontece, já aconteceu antigamente, era muito mais provável, ou seja, a experiência daquele funcionário deixava ele num alerta muito grande com a minha presença na cadeia, porque ele imaginava que eu mandaria alguém me resgatar ou eu seria líder de alguma rebelião. Mas por que ele pensava isso? Por conta do que a mídia começou a implementar nos telejornais e por todo eco que deu a minha prisão. Então toda essa minha prisão representou um alerta, principalmente para aquela comarca. Continuando aqui, meu corpo estava todo dolorido, mal conseguia andar. Aquela conversa já estava me estressando. Após alguns minutos, enfim, um carcereiro novamente se aproximou e me disse: o negócio é o seguinte, como você está numa prisão temporária, eu sou obrigado a deixá-lo aqui, pois a prisão temporária é a prisão especial. A minha vontade era não aceitá-lo e sim te mandar para um CDP. Mas quero deixar claro que quando vencer a sua temporária, eu te mando de bonde no outro dia. Então aqui eu vou explicar para você rapidinho o que aconteceu na minha situação. Quando você é preso de forma temporária, existe uma prisão chamada prisão temporária. Essa prisão temporária, o cara não pode ir para um CDP. Ele é obrigado a ficar numa espécie de cela especial. E essas celas especiais normalmente só tem em comarcas. Não é que é uma cela, tem televisão, ar-condicionado, não é isso. É uma cela que ele não pode se misturar com os presos provisórios. Então, a temporária tem isso já praticamente descrito na lei, que tem que se manter isolado dos presos, digamos, comum. Então era muito comum nessa comarca onde eu fiquei ter presos por furto, presos por Marinha da Penha, então havia uma separação ali, não estava naquela comarca, presos com uma periculosidade maior, como traficantes, assassinos, assaltantes de banco, havia ali uma certa distribuição diferente. E o carcereiro naquela oportunidade chegou pra mim e deu uma apagada, ele chegou e falou assim, cara, eu não tenho como te mandar para um CDP, eu não posso te mandar para um CDP porque a lei não permite que você vá para um CDP, mas saiba que assim que vencer a sua temporária, eu mando você na hora para um CDP, porque ele tinha muito medo da minha presença ali. E naquela ocasião eu lembro que eu respondi para ele, cara, fica tranquilo, mano, eu tô aqui só querendo ficar aqui em paz e não quero treta com ninguém, relaxa, mano. E na hora que eu falei com ele com calma, tá até descrito aqui, o carcereiro respondeu bem assim para mim, olha, esse cara é malandro dos bons, viu como ele troca uma ideia? A maioria chega aqui em choque, gostei dele. Na verdade, ele estava tentando manter ali uma certa aproximação comigo, mostrando que eu estava respeitando ele e ele também ia me respeitar lá dentro. Tem mais alguns detalhes aqui que eu vou deixar para quem realmente é leitor da saga Lodebar. Mas vamos lá dar sequência aqui na história. Depois desse diálogo, o carcereiro falou assim, pronto, agora você vai entrar dentro da cadeia. E aí ele me perguntou o seguinte, você tem algum problema com facção criminosa? Você tem alguma rincha? E eu respondi pra ele, falei, não, tá tranquilo, não tenho problema com facção nenhuma não, tá de boa. Neste exato momento que narra a história, eu entraria efetivamente dentro de uma prisão. A abertura dos portões obedece à velha rotina das cadeias, segundo a qual uma porta só pode ser aberta quando a anterior e a seguinte forem fechadas. Ouço algumas batidas e caio numa espécie de gaiola. O crime é silêncio. Senti um frio na espinha. De repente ouço um grito. Água no feijão! Era um código de que mais um preso chegava à cadeia. A cadeia começava a ficar agitada. Aquele clima era assustador. Essa experiência me assombrava, afinal, cadeia é um inferno na Terra. As imagens eram de arrepiar. O cara que é primário, ele não pode nunca pagar que ele não fica assustado quando ele chega na cadeia pela primeira vez. Você fica realmente muito preocupado. Você não sabe o que você vai encontrar naquele lugar. Você não sabe quais serão os desafios, qual tipo de ser humano que você vai encontrar lá dentro. Você não sabe muita coisa que está acontecendo ali. Você praticamente está num ambiente que você não tem domínio nenhum. Você não sabe se um cara vai querer te assassinar lá dentro. Você não sabe se você, de repente, vai criar uma treta com alguém lá dentro. Então, assim, são muitas emoções para aquele momento da chegada. Então, o cara que paga, que ele não tem medo, que ele chega lá
tranquilo, sendo primário. Depois que ele é reincidente, tranquilo. Mas sendo primário, o cara falar que ele não sente ali um frio na espinha, ele é um grande mentiroso. Quando eu estava entrando, o funcionário falou assim, olha, os caras estão aí querendo você, tipo, querendo fazer uma piada pra tentar me assombrar. Só que aquela cadeia de Serra Negra era uma cadeia muito velha e não tinha, na verdade, caras criminosos ali. Tinha muito cara, como eu citei anteriormente, presos por Marinha da Penha, furtos pequenos, então era uma cadeia ali bem delicada no aspecto de postura e conduta. Após sair da gaiola, o funcionário falou que eu ficaria na cela 1, ou X1. Antes de abrir a cela, o carcereiro me deixou alguns minutos sozinhos no pátio. Novamente, os presos começaram a gritar. Cola aqui no X2, aê truta, cola aqui no X3, salve, cola aqui neguinho, qual o seu BO? Eu não entendia nada, era um monte de gritaria, meu Deus, que lugar horrível. Quando eu comecei a andar um pouco no pátio, isso à noite, já eram umas 10 e pouco da noite, todos os caras que estavam na cela começavam a gritar, e aí, maluco, foi preso pelo quê? Era uma gritaria do inferno, porque na comarca as celas são muito próximas, então são 4 celas e o pátio é muito pequeno, é totalmente diferente de um CDP. E ali começou uma gritaria muito grande. Vendo essa desordem, havia um setor ali, havia os faxinas também dentro daquela comarca. Foi quando um faxina deu um grito lá, salve da praça! Daí da praça, dá um tempo aí, pop! Não vou falar o palavrão aqui, senão vão tirar minha monetização. Óbvio. Quero falar com o companheiro, respondeu um faxina. Então, nessa hora, os caras do setor, da cela da faxina, deu um berro, todo mundo ficou quieto ali, porque aquela unidade pertencia também, aquela comarca pertencia a uma liderança do PCC, por mais que fosse uma cadeia com crimes menores, mesmo assim a disciplina do PCC estava imposta naquela unidade. E se você quiser saber realmente detalhes sobre como é que funciona o sistema da faxina, é importante você ler, porque tem aqui uma parte no livro que eu explico com bastante detalhes como a faxina funciona na cadeia, tá bom? Então fica aí a dica para você ler depois. Eu tô só pegando aqui as partes mais importantes e também pegando as partes mais impactantes da história Lodebar. Dando seguimento aqui na história, depois eu me aproximei da cela da faxina e comecei a conversar com um cara que tinha o vulgo de Sinhá. Esse Sinhá era um cara estranho, mano, era um cara que não tinha quase dente na boca, carecão, tipo, ele era bem sinistro esse cara, mano. E ele era o líder da faxina, então ele que representava ali a liderança daquela comarca. Começamos a bater um papo ali, ele começou a fazer algumas perguntas, porque eu estava preso, se eu fazia parte do PCC, ele começou a fazer algumas interrogações, conversei um pouco com ele, foi naquele momento que o funcionário me recolheu e me mandou para uma cela daquela comarca. Para não ficar muito grande esse vídeo aqui, também não cansar você que está assistindo, eu vou encerrar por aqui essa história, lembrando que se você realmente quiser adquirir o livro Lodebar na versão física, você tem que entrar lá no meu site, www.arquimedesnicastro.com.br. Eu também tenho ele na versão e-book. Na versão e-book você pode comprar por R$19,90. Então assim, vale muito a pena você ler a história e depois acompanhar a resenha, porque dentro da história vai ter muitos detalhes que eu não vou revelar aqui para vocês. Mas por que eu não vou revelar? Não é por maldade, é que eu tenho que respeitar aqueles que estão realmente comprando a obra, lendo o livro. Então eu vou só tirando alguns pontos aqui importantes, dividindo com você que ainda não leu a saga, para que você realmente possa ver o conteúdo mais ou menos do trabalho. E antes de encerrar esse vídeo, pessoal, queria aqui fazer uma pequena choradeira. Tá bem complicado aqui, a minha câmera tá começando a falhar. E uma câmera boa pra gente colocar aqui no canal é bem carinha, custa quase 5, 6 mil reais. Eu tô querendo mudar alguns equipamentos. Você pode perceber que meus vídeos praticamente quase poucos são monetizados, porque é um conteúdo muito pesado, então o YouTube acaba tirando a monetização dos meus vídeos. E também o que acontece? Poucas pessoas patrocinam o vídeo que eu faço aqui no canal por conta dos temas que eu abordo. Então para mim fica bem difícil conduzir e produzir certos materiais, ainda mais com algumas limitações. Eu sou palestrante, todos sabem. Por conta dessa pandemia, tive muitos problemas financeiros. Então, se você quiser contribuir com esse trabalho, eu vou deixar aqui na descrição uma agência e uma conta que eu tenho. Se você quiser fazer uma doação para eu poder comprar essa câmera e fortalecer o canal, ninguém é obrigado a nada. Estou só pedindo aqui abertamente, dividindo com vocês uma situação que, infelizmente, essa pandemia acabou atrapalhando muita coisa. Então, se você quiser fazer uma doação para o canal, vou deixar aqui uma agência e conta do Bradesco e fica aí no seu coração, se quiser fortalecer ainda mais esse meu projeto, beleza? Bom, se você gostou da resenha de hoje, gostaria que você deixasse o like e, principalmente, colocasse aqui no comentário o que você tá achando da história. Tá legal da forma que eu tô narrando? Tá interessante? Não tá cansativo? A sua avaliação é extremamente importante, beleza? Nos encontramos no próximo encontro aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, temos lives especiais, mas tudo isso é conteúdo exclusivo lá do meu Instagram. Então me siga lá, @ArquimedesNicastro. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!